Bem, e eu sou vascaíno. Abre essa foto aqui, eu tô vendo o Romário aqui. Essa foto é bonita, né? Muito bonito. Bahia e Vasco, né? E o Vasco tem uma história de posicionamento de primeiro clube que abre para negros, né? Primeiro clube que abre. É lindíssima a história do Vasco. O Vasco disputa um campeonato do Rio, né, que era a Liga Metropolitana, porque o Rio ainda era estado, né? O Rio era dividido entre você tinha o Rio de Janeiro e tinha o estado do Rio de Janeiro, né? Então, o Vasco, no primeiro ano que disputa, ganha o campeonato, agora formado por um time de operários. Olha. E de negros. Eu acho que eram 12 ou 13 negros e operários, gente operária, povão, fazendo contra uma elite que vinha do cricket, né? Que era um jogo elitizado dos ingleses. Então, o Vasco é o primeiro a participar com esse time de operários mesmo, né? De estivadores, gente da labuta pesada. E aí ganha o campeonato. A Liga Desportiva Carioca, a Liga Metropolitana, impõe ao Vasco que ele só joga o segundo campeonato se ele tirar os negros do time. É sério? Isso está histórico, documentado. O presidente do Vasco, eu me esqueci agora, que é uma figura revolucionária, ele diz assim, não, então a gente não vai disputar campeonato, a gente vai jogar as ligas amadoras. O Vasco sai da disputa profissional, volta para o amador, mas a pressão é tão grande, o Vasco começa a ser adotado pelas classes populares, né? O time do povão. Essa pressão é tão grande que a Liga aceita o Vasco depois, no terceiro ano, já disputando profissional. Aí o Vasco quebra esse paradigma do racismo no futebol, né? Que maravilha isso. A história a importância aí do futebol, né? A história do Vasco é lindíssima nessa coisa. É um dos clubes com esse papel revolucionário na mudança social do Brasil. Que maravilha. E legal você falar isso, porque assim, eu sou vascaíno também. Eu chego a me arrepiar com essa história. Lindo isso aí. E fico embargado, emocionado, porque é linda a história do Vasco. Que bom você trazer isso aqui, assim, né? E assim, eu sou vascaíno também por causa do meu pai, né? E tem um tempo que eu não acompanho. Então, o meu cunhado, André Nogueira, que tem uma loja de informática, Beitec, lá em Itabuna, mara que ele esteja nos ouvindo. Minha irmã está morando em Curte Itabuna, com a minha Lívia, cara. Está lá, é médica, mora lá em Itabuna. Vive curtindo com a minha cara que o Vasco é vice, né? E agora você me animou a continuar sendo vascaíno por isso. Rapaz, não tenha nenhum receio, porque a história do Vasco é uma história bonita, né? Libertária, uma história boa de gente assim muito valente, porque peitou um sistema, né? Que era um sistema muito... Ali, ó. Roberto Dinamite, esse aí eu vi jogar. Quando eu queria ser jogador, campeão, né? Conquista o brasileiro de 1974. Tem algum como passar algum vídeo, alguma coisa? Não, né? Vídeo tem, eu acho que não chega aqui em imagem, mas vídeo, se você falar, Ivo vai lá e consegue e encontra. E por ironia do destino, né, essa coisa que você trouxe de não querer os pretos no futebol, o maior craque de todas as histórias é o Negão Pelé, né? Quem queira, né? Há quem conteste, quem fale de Maradona, quem fale de tantos outros jogadores, né? Mas Pelé, para chegar um Pelé, hoje em dia vai ser, né? Eu vou lhe passar depois esse vídeo, mas eu... Bota aqui o povo ouve lá. Deu um recado ao mundo. Eu acho que essa história. Esse cântico é da torcida até hoje. O Vasco da Gama foi gigante e essa sua história está marcada para sempre. Tá vendo aí, André? Campeão da segunda divisão em 1922. 22. Parou aí. Deu um clique aqui. Aqui, né? Com craques operários, pintores, faxineiros. Assim, assegurou o direito de disputar no ano seguinte a primeira divisão ao lado de outros times como América, Botafogo, Flamengo e Fluminense. E não é que o Vasco foi campeão com 11 trabalhadores braçais no elenco, desbancou os favoritos e venceu o título do Rio de Janeiro. É a partir daí que começa uma polêmica racista que transformou o Vasco para sempre. A condição que deram para o Vasco poder participar dessa liga era a exclusão de 12 jogadores que, de acordo com os cartolas, não apresentavam
apresentavam condições sociais apropriadas para o convívio esportivo. O Vasco abdicou de manter seu posto entre os clubes grandes por conta de seus princípios. Assim, voltou a jogar com clubes pequenos do Rio e por essa atitude ganhou simpatia de muitos torcedores da massa. O Vasco só toparia voltar à liga principal com os grandes quando fosse maior que eles. Foi exatamente isso que aconteceu. O Vasco não só foi aceito de volta sob pressão popular, como inaugurou o maior estádio do Brasil em 1927. Com dinheiro São Januário dos foi trabalhadores. levantado com a ajuda da própria torcida. Na Libertadores de 2018, torcedores do Vasco relataram ter recebido gritos racistas da torcida do Racing, na Argentina. No jogo de volta em São Januário, E agora na Copa o time também, entrou né? em campo com a torcida Continua. cantando Voltou uma a das suas acontecer, né? Que músicas coisa- que enaltecem a luta histórica do Vasco contra o racismo. Até hoje é o grito de guerra. Eu não entendi, mas fala de operários. De São Januário. Maravilha, meu senhor. Arrepiante. Rapaz, que maravilha que você trouxe aqui. Agora é que eu vou dizer mesmo que eu sou vascaíno, porque... E Não. assim, e que postura bonita do Vasco, né? Pode se orgulhar, porque Preferiu manter os princípios do que querer um status de participar de, né? não, e era uma. Já que só até hoje a gente ainda, infelizmente, ainda vive essa coisa do racismo, né? Imagina. Agora, recentemente, Não, episódios. torcedores argentinos, né, cantando. Não, infelizmente, você não tem que ser contra o racismo, você tem que pedir condenação contra os racistas, né? Não pode ter nenhum tipo de Conviver complacência, mais, né? não. Ótimo.